Graça e paz. Hoje, última lição desse trimestre de 2016, último trimestre, também a última lição da Escola Bíblica Dominical. Como nós não teremos a Escola Bíblica Dominical presencial, nós estaremos ministrando essa aula através de conferência, através deste vídeo, o qual nós convidamos você a assistir até o final, a certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. A todos vocês que acompanharam esse trimestre, que estiveram conosco também durante todo o ano, o nosso muito obrigado. A nossa gratidão, claro, em primeiro lugar ao Senhor Jesus, que é a causa de estarmos aqui falando, compartilhando da palavra de Deus, a todos os alunos da Escola Dominical aqui de Ituporanga, que frequentaram assiduamente. E temos quase 100 alunos matriculados somente na classe dos adultos, e a frequência, nós vimos que demonstra o resultado da frequência muito maravilhoso. A nossa gratidão ao pastor Adão pelo apoio que tem dado à Escola Dominical, além de estar presente, o apoio que ele tem dado à Escola Bíblica Dominical aqui em Ituporanga. Também todas as outras demais classes dos jovens, classe dos adolescentes, a classe dos pré-adolescentes e das crianças. Foi um ano de muito aprendizado, a nossa gratidão. Que Deus continue abençoando vocês. E você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, o nosso convite para o próximo ano. E já vou divulgar aí, nós teremos um trimestre também maravilhoso, o primeiro trimestre, que vamos estar falando do fruto do Espírito. Convidamos vocês a adquirirem a lição, a acompanharem também o dia a dia com Cristo, bem como as aulas presenciais da Escola Bíblica Dominical, que você não é de Ituporanga, mas pertence ou está em uma outra região. Sempre tem uma igreja Assembleia de Deus com as portas abertas no domingo pela manhã, geralmente a partir das 9 horas da manhã. A lição de hoje, então, é a 13ª lição, o título A Fidelidade de Deus. Nós estamos estudando, então, todo esse trimestre, o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Nós vivenciamos nesse trimestre muitas lições, todas elas maravilhosas, importantes. Vivenciamos também histórias da Bíblia, em que nós vemos aí povos passando por crises, pessoas passando por crises, e nenhuma dessas ocasiões de toda a humanidade que Deus perdeu o controle da situação. E nós vivenciamos nesse decorrer do ano, e também a gente não sabe até onde vai a crise que o Brasil está enfrentando, desemprego, tantas coisas. Nós, então, comprovamos, através da história de Deus, a fidelidade de Deus para com o seu povo, e Deus não perde o controle da situação. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas uma coisa ele também disse, que nós teremos bom ânimo, e até porque ele também venceu o mundo, Precisamos ter bom ânimo nesses momentos de crise. O texto áureo da nossa lição está em Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo tão pregado, tão falado, você já ouviu, já sabe de cor, mas mais no fim dessa lição eu espero dar tempo para a gente falar um pouquinho do contexto desse texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A questão prática da lição, a verdade prática, diz que em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Olha só, essa prática da lição aqui. Em Jesus Cristo, e eu posso te dizer, somente em Jesus mesmo, que a gente pode superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Nós vamos conhecer um personagem da Bíblia que ele, em todas as coisas do sofrimento e tudo mais, ele vivia triunfando, claro, triunfando em Cristo. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20. Vamos à leitura. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente viver a vossa lembrança de mim,
pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 14. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O 19 e o 20. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Isto é, uma parte da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. O objetivo da lição desse estudo geral é mostrar que Deus deseja nos ensinar a enfrentar crises. Repito para você, o objetivo geral de nós estar compartilhando essa escola dominical, essa escola bíblica com você nessa oportunidade é mostrar que Deus deseja nos ensinar a enfrentar as crises. Está dizendo então de que teremos crise, mas Deus deseja nos ensinar e Ele promete estar conosco para enfrentar todas as crises. Então, os objetivos específicos, o primeiro, ressaltar a fidelidade de Paulo em meio às crises. O 2, mostrar a abnegação de Paulo ante o sofrimento. E o terceiro objetivo, compreender como podemos vencer as crises. Nessa lição de hoje, nós estudaremos a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Paulo sofreu várias adversidades, mas uma coisa muito incrível, ele nunca deixou de fazer a obra de Deus. Olha só que o apóstolo Paulo escreve em outra carta, no 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, o que ele sofreu no ministério dele, dizendo assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia ou a noite exposto à fúria do mar. E o verso 26 ainda, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Olha só, tudo isto o apóstolo Paulo enfrentou. Mas por que ele enfrentou isso? Isso não trazia tristeza, não trazia desânimo para ele, mas ele entende que todas essas coisas Deus permitiu para que o nome do Senhor ainda fosse mais glorificado em todas as viagens que ele empreendeu, em todas as adversidades que o apóstolo Paulo enfrentou. E às vezes a gente pode pensar, por que o apóstolo Paulo, um homem que estava totalmente à disposição de pregar o Evangelho, servindo ao Deus Criador de todas as coisas, né? Sofrendo naufrágios, tantos açoites, prisões, cadeias, né? Mas o propósito de Deus nesse contexto todo era realmente para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o apóstolo Paulo tinha entendimento disso, ele entendia isso. Isso traz uma lição muito importante para mim e para você.
embora que o mundo passa por adversidades, o mundo passa por crises, né? E nós também estamos dentro dessa crise, mas Deus continua cuidando da gente, cuidando dos seus filhos e, além do mais, dentro desse contexto de crise, de perseguição, o nome do Senhor está sendo glorificado. Nós podemos estar testemunhando do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo, esse grande missionário, o apóstolo dos gentios, foi usado por Deus. O ponto 1 da lição, a fidelidade de Paulo em meio às crises. E o subponto aqui, destemor e ousadia. Olha só o Efésios capítulo 6, capítulo 6 e 20, ele diz o texto aqui: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O que é um embaixador? Se olhar aqui, um representante, e no caso aqui do apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui que ele era representante de Cristo, e representante de Cristo onde? Em cadeias, né? E quando eu vou olhar um pouquinho o que é um embaixador, embaixador é um diplomata, na verdade, de máxima importância, que representa o seu país, no seu estado, né? E num estado diferente, na verdade, ele representa o seu país num lugar diferente, né? Os seus princípios, ele conhece as suas leis, ele sabe os seus tratados do seu país com o país que ele está. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava sendo esse diplomata de Cristo, e aonde? Em cadeias, né? E aí, claro, lá dentro de cadeia ele estava reconhecendo que ele estava sendo o embaixador, o representante de Deus, de Jesus, na cadeia mesmo, mas ele estava solto, até porque no sentido espiritual ele estava proclamando o evangelho e também escrevendo muitas cartas a serem enviadas mundo afora. Até essas cartas chegam até nós hoje. E o que seria de nós se não fosse as cartas do apóstolo Paulo? Você já pensou? O que seria da igreja? O que seria dos nossos ensinos, né? Se não tivéssemos as cartas do apóstolo Paulo, e onde ele se dedicou em escrever Filipenses, onde ele se dedicou de escrever Filemão, Efésios, ele estava preso, né? Lá em cadeias ele estava escrevendo essas cartas. E claro, ele reconhecia que a evangelização do mundo era necessário e o evangelho não devia estar restrito somente aos judeus. Então Paulo levou o evangelho até os gentios. Se você dá uma olhada e estudar as cartas do apóstolo Paulo e Atos dos Apóstolos, vocês vai perceber que ele empreendeu 3 grandes viagens missionárias no mundo da época. E claro, das condições restritas que tinham, visitando não só os países de grande potência na época, como também algumas e muitas ilhas, proclamando o evangelho. E nestas viagens ele teve grandes sofrimentos, grandes embates, tanto espirituais como também adversidades, né? Como pessoas, naufrágios, prisões, e ele proclamou o evangelho no mundo da época. Então, embora tenha se tornado Paulo prisioneiro por amor a Cristo, ele estava livre, preso, na verdade. Podia até estar amarrado, podia estar preso em cadeias, né? Mas ele estava solto no sentido espiritual. Eu quero te dizer, meu caro irmão, que você está me assistindo, muitas vezes a crise pode nos prender, nos trazer algumas prisões no sentido financeiro e no sentido de limitações, mas no sentido espiritual nós estamos sempre livres em Cristo, até porque Ele nos chamou para a liberdade. E através do apóstolo Paulo nós vemos o quanto o Senhor Ele pode nos usar em meio às crises, em meio às prisões, talvez prisões no sentido financeiro, no sentido de outras crises emocionais e tudo mais, mas o nosso espírito,
aquele espírito que foi gerado dentro de nós, através do novo nascimento, nós estamos livres para proclamar o Evangelho, para sentir a presença do Senhor, para estar em comunhão com os céus, né? E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, então, como eu já falei, ele escreveu pelo menos essas 4 cartas, né? Quando estava preso, a carta a Filemão, aos Filipenses, essa que é o contexto da nossa lição, aos Colossenses e os Efésios. Então, em resumo deste tópico aqui, desse temor e ousadia, os verdadeiros crentes em Cristo não se intimidam diante das perseguições, tribulações e crises. Assim como o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele podia desanimar, ele podia estar reclamando por estar preso, ele podia estar em depressão. Ele aproveitou um momento de escrever cartas, de proclamar o Evangelho, ele aproveitou o momento de fazer a obra do Senhor e o nome do Senhor ser proclamado no mundo da época. Ponto 2. Alegria em meio às crises. Paulo demonstrou alegria pelo bom testemunho e fidelidade dos filipenses. Nós olhamos em todas as cartas do apóstolo Paulo, esta carta aos filipenses é uma carta que ele demonstra, nós percebemos em cada palavra desta carta a alegria dele, mesmo preso, né? E se percebe nas letras a satisfação, o regozijo do apóstolo Paulo com a igreja de Filipenses, né? Até nós vemos, eu posso citar aqui Filipenses 4:1, ele dizendo aqui: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes do Senhor, amados. A alegria dele é porque ele tinha proclamado o Evangelho ali, até porque esses irmãos, mesmo também passando por crises, também passando por perseguições, eram irmãos, esses filipenses, que estavam ofertando para outras igrejas com problemas financeiros, eles estavam investindo na obra do Senhor, eles continuavam firmes e principalmente com compromisso com outras igrejas que estavam passando por necessidade. Isso alegrou muito o coração do apóstolo Paulo, esses irmãos. Então, os filipenses participavam da sua vida de modo especial, sofrendo com ele. E além do mais dessa contribuição deles, eles sentiam também o sofrimento que o apóstolo Paulo tinha e estava vivendo quando estava preso. O sofrimento do cristão, alguém pode dizer, e se há muitas pregações, muitas heresias sendo divulgadas, sendo propagadas, ensinadas de que o cristão, nós se tornamos filhos de Deus, não passamos por sofrimentos. Olha só que nós temos em João capítulo 16 e 33, o que o próprio Jesus disse. Ele disse: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vemos aqui que o próprio exemplo de Paulo, ele sofreu cadeias, sofreu aflições, sofreu prisões, foi chicoteado, até aqui na viagem do apóstolo Paulo, quando ele fundou a igreja de Filipenses, ele, se você lembrar, ele e o próprio Silas foram presos, eles foram açoitados, eles sofreram as prisões desde o primeiro momento que vieram propagar o evangelho em Filipenses, lá em Filipos, mas nada disso fez desanimar o apóstolo Paulo, né? Então quer dizer que no mundo nós vamos ter aflição. Você vai passar por crise, mas vai passar, né? Até porque a nossa vida não se restringe às coisas terrenas, né? As coisas passageiras, as coisas materiais aqui na terra, até porque o nosso coração, o nosso espírito está ligado nos céus e na esperança de que um dia nós vamos morar e estar para sempre na glória celestial. E nós vemos aqui então que as crises que Paulo enfrentou não roubaram a sua alegria e não fizeram dele um homem amargurado. Isso está lá em Filipenses capítulo 1 e 12, diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Tudo, então, ele estava consolando os irmãos de Filipenses que estavam angustiados por ele estar preso, sofrendo. Ele está dizendo, consolando então eles, dizendo que tudo contribuiu para que o Evangelho do Senhor fosse melhor aproveitado. Você, meu irmão, não permita que as crises enfraqueçam a sua fé e roubem a sua alegria. Não deixa disso nada que venha tirar a tua alegria. Olha só que Neemias escreve no capítulo 8 e 10 de Neemias, e está dizendo:
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ponto 3. Vamos lá no ponto 3 da nossa lição, desse subitem do item 1 ainda, servindo a Deus em meio às crises. Mesmo preso, Paulo não parou de pregar. Ele estava dizendo para todas as pessoas crerem no Evangelho, estava exortando os irmãos. O Evangelho que Paulo pregava era mais poderoso do que as cadeias. Ele estava mostrando que o Evangelho estava muito além do ele estar preso. As prisões, eles prenderam ele para parar de pregar o Evangelho. E o que acontece? Ele ainda se dedica mais ainda à pregação do Evangelho. Isso é uma lição para mim e para você, que as crises não podem fazer nos parar, desanimar, deixar de orar, deixar de buscar ao Senhor, mas que seja isto um ânimo para nós buscar ainda mais o Senhor, né? E nós vemos aqui então, ele mesmo preso, ele consegue passar ânimo, coragem e ousadia para todos os cristãos da época e nos nossos dias. E então o próprio apóstolo Paulo, ele rejeitou toda a autopiedade, né? Que muitas vezes quando nós sofremos por crise, passamos por aflições, a primeira coisa a gente sente pena da gente mesmo, né? A gente fica e acaba pensando que as pessoas devem ter piedade de nós. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, 21 a 23. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Ponto 2. Vamos para o ponto 2 da nossa lição. Você que tem a lição pode acompanhar a gente. A abnegação ante o sofrimento. E o ponto 1. A disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos em Filipos. Vamos lá, o texto, né? A declaração de fé e serviço a Deus que está em Filipenses capítulo 2 e 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. O que é essa libação? Libação era o derramamento de algum líquido, e geralmente era vinho, óleo e até mesmo leite como ato de culto a Deus. E Paulo se utiliza de uma metáfora para mostrar que ele estava disposto a oferecer sua vida e o seu sangue como oferta perante o Senhor. E ele estava disposto a oferecer toda a sua vida como oferta. Isso para ele seria uma alegria, estar ofertando o seu sangue para adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós olhamos aqui que enquanto alguns pregam o evangelho, e quantos têm pregado um evangelho mercantilista, um evangelho deturpado, né? E eu até estou mostrando algumas coisas aí do bispo Edir Macedo, diz que a Bíblia prega a prosperidade como direito de cristão, ele fala isso, e tantos outros seguidores dele aí, né? Tantas religiões, tantos pseudos-evangelhos tem falado isso, de um evangelho mercantilista e interesseiro, de que um cristão não vai passar por crise ou não pode passar por isso. Mas nós olhamos no contexto da Bíblia, olhamos em todas as histórias da Bíblia que os cristãos mais piedosos têm passado por crise, por aflições. Até porque nesse contexto é que Deus se revela, é que Deus se manifesta, né? Até para o nosso coração não se apegar nas coisas materiais, passageiras, para nós desejar e amar o céu, não gostar tanto dessas coisas aqui da terra. E nós vemos aí que ainda muitos cristãos de hoje têm dado a vida pelo Evangelho. Nós vemos aí, se você olhar nos noticiários, né? Olhar em tantos sites também sérios que tem, né? Que a gente vê quantos cristãos têm dado a vida em prol do reino dos céus, né? E têm entregado a sua vida, como o apóstolo Paulo tem entregado, para que o nome do Senhor seja honrado, né? Ponto 2. A disposição de Epafrodito.
Em Filipenses capítulo 2 de 25, o apóstolo Paulo aqui está falando assim: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Esse Epafrodito aqui era um membro da igreja de Filipos e um cooperador. E olha só o significado do nome de Epafrodito, e que estava sempre pronto a servir, significa amoroso. Este homem aí que estava levando a oferta ao apóstolo Paulo, consolando Paulo, estava ali, e um companheiro. E como é importante a gente ter um companheiro no momento da aflição, ser abraçado, receber uma palavra de apoio, de ânimo, como o apóstolo Paulo estava recebendo desse irmão querido, amoroso, Epafrodito. Talvez esse é o teu chamado, hein? De ser uma Epafrodito, de ser alguém amoroso, dar um suporte, consolar o teu irmão, dar uma palavra de apoio, de ânimo. Isso é dever de nós como corpo de Cristo, né? E o apóstolo Paulo, ele estava reconhecendo isso de Epafrodito. Ponto 3. Paulo e os judaizantes, né? Nesse contexto de sofrimento do apóstolo Paulo aqui, ele está dando um alerta para os irmãos de Filipenses, capítulo 3 e 2, está dizendo: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Na igreja de Filipos, com tanto carinho que ele tinha evangelizado, aberto essa igreja, ele estava sabendo lá que ele está chamando de obreiros como cães, de obreiros fraudulentos, né? Que estavam trazendo costumes, né? Trazendo novamente coisas lá do Velho Testamento, que já eram coisas passadas, né? Até porque eu quero compartilhar com você nesse momento que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, 16 e 17, está dizendo aqui, para completar esse raciocínio, está dizendo aqui: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é Cristo, né? E esse evangelho aqui dos judaizantes, para você entender, eles estavam pregando que para ser salvo, as pessoas daquela época precisavam se circuncidar, precisavam guardar o sábado e precisavam comemorar as festas lá do Antigo Testamento. Pregavam isso, estavam colocando isso como doutrina para herdar o céu, a salvação, precisavam dessas coisas. E o apóstolo Paulo, ele estava tendo essa crise, enfrentando essas adversidades na igreja de Filipenses. E nos nossos dias não é diferente. Quantas coisas, né, que têm se manifestado em nosso meio, por isso a gente deve estar em comunhão com Deus e lendo e estudando a palavra, por isso a escola dominical, para nós estar aprendendo a ter observância nesses dias difíceis. Olha só que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, né? Você pode me acompanhar, está dizendo aqui: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só, isto é muito sério. Nos últimos tempos, doutrinas de demônios, trazendo coisas do passado, inventando coisas, e nós devemos estar no Evangelho. O apóstolo Paulo, ele nos esclarece muitas coisas através das suas cartas. Por isso, esteja em observância, Então nós vemos aqui as crises que o apóstolo Paulo, além de estar preso, ele enfrentava falsos obreiros, ele também enfrentava crentes que não acreditavam no apostolado dele, mas o apóstolo Paulo estava em Jesus vencendo todas elas, Vamos no ponto 3. Aprendendo a vencer as crises. O ponto 3 desta lição, Aprendendo a vencer as crises, e é o ponto final dessa nossa aula, nessa oportunidade. Ponto 1, a crise de falta de firmeza espiritual. Olha só o que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos. Em Filipenses capítulo 4, 1, ele está dizendo: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes do Senhor, amados. Então, quais problemas estavam enfrentando os crentes de Filipos para estarem firmes? Primeira crise,
a crise da desarmonia. Nós vemos isso no capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele está dizendo, roga a Evódia e roga a Sintique, que sinto mesmo o Senhor. E também peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Essas mulheres eram importantes na igreja. E o que aconteceu com elas? Elas tiveram algumas desavenças, pontos de vista diferentes. E claro, esses pontos de vista diferentes dentro da igreja trouxeram problemas de divisão na igreja. E o apóstolo Paulo ainda estava enfrentando esta crise e estavam também quebrando a autoridade apostólica. Então, quando há desavença, quando há fofoca, quando há 2 grupos, 3 grupos dentro de uma comunidade cristã, está as crises. E olha só, eu lembro agora do que está escrito, o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, que esse tipo de desavença, olha só o que diz o texto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. E todas essas coisas nós vemos que são frutos da carne, que traz problemas, crise dentro da comunidade cristã. Então eu quero te orientar, meu querido irmão, quando vem alguma informação, às vezes mesmo que seja verdadeira, a Bíblia sempre nos orienta, que nós não devemos levar essas coisas para frente, nós devemos ter o vínculo da paz dentro da comunidade, até porque nós somos corpo de Cristo, somos membros desse corpo e nós precisamos manter a paz. E quando o fruto da carne, as obras da carne se manifestam através de inimizades, contendas, traz crises. E o apóstolo Paulo estava enfrentando isso, crises de desavença. E claro, está trazendo conselhos aqui para que isso seja desfeito. Ponto 3, vencendo as crises. O apóstolo Paulo está falando no capítulo 4, versículo 12 a 13. Olha só o texto que ele traz aqui. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para o apóstolo Paulo, estar rico, estar pobre, ter em abundância, ele estava instruído que todas essas coisas não mudavam a sua relação, a sua comunhão com Deus, nem a sua disposição de servir ao Senhor. E quando ele fala no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está falando que ele podia estar abatido, ele podia estar triste, ele podia estar alegre, que não mudaria a sua posição diante do Senhor. A tradução, linguagem de hoje, traz uma tradução bem interessante, e diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Explicando para você, até porque muito se vê falar desse texto, parece que as pessoas podem em todas as coisas, independente da vida que estão vivendo, que podem todas as coisas que o Senhor vai fortalecer. Mas aqui o texto, o contexto está dizendo, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele podia estar abatido, ele podia estar em abundância, ele em toda maneira, em todas as coisas, ele estava instruído. Ele não ia mudar a sua posição diante do Senhor, a sua forma de proclamar o Evangelho, a sua forma de servir ao Senhor. Então, esse corrobora muito bem a linguagem de hoje, com a força que Cristo me dá. Não seria possível também para o apóstolo Paulo ter sempre esta postura, independente da situação que estava vivendo, sem a graça de Cristo. Nós estamos diante de crise, de problemas. Eu quero dizer para você, dependemos da graça de Cristo.
Nós não podemos enfrentar uma crise e continuar alegres, animados, como como o apóstolo Paulo também, através do seu exemplo, consegue nos passar isso, sem ter a graça de Cristo, sem ter a força de Cristo, sem a força que Cristo nos dá. E Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Paulo aprendeu muito no seu ministério, em todas as coisas, os naufrágios, em tudo que ele sofreu. Olha só que ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 4, 11 a 13. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como escória de todos. Olha só o sofrimento que o apóstolo Paulo teve em toda a sua caminhada ministerial. Mas sua alegria e contentamento, o que era? Resultado da comunhão do apóstolo com o Senhor. Ele continuava exortando, fortalecendo as igrejas, mesmo passando por todas essas situações. Nós vemos o apóstolo Paulo animando, escrevendo e proclamando o evangelho de Cristo. Eu quero concluir nesta oportunidade essa lição. Nós vemos que o contentamento de Paulo diante das crises era resultado de sua comunhão com Deus, o seu compromisso com Deus, a vida que ele tinha em Cristo. Ele trazia todo esse contentamento, ou seja, todo o contentamento que ele tinha, a alegria que ele tinha, porque eles tinham total comunhão com o Senhor. Eis aí o segredo. Precisamos ter comunhão com o Senhor, ter a vida de Cristo em nós, e ter Ele na nossa vida, ter Ele como capitão, ter Ele e vivenciar essa vida com Cristo. Ele aprendera com o Senhor a se contentar em toda e qualquer circunstância. Que possamos seguir o exemplo de Paulo e aprender com o Senhor a ter paz e contentamento, mesmo enfrentando uma crise. Muitas vezes já o nosso Natal, não vai ser tão farto como o ano passado. A gente já reclama, já fica triste, a gente não consegue dar o presente para o nosso filho que a gente queria, parece que a coisa desmoronou tudo. Cadê a nossa comunhão com o Senhor? Nós temos você, eu e você, nós temos aceitado o Evangelho, temos esperança de morar um dia no céu, viver com Ele eternamente. O nosso nome está registrado lá no céu. Essas coisas vão passar, a crise também vai passar, e um dia nos encontraremos para sempre com Ele. Por isso, a nossa alegria deve ser em servir ao Senhor, até porque o nosso contentamento não está nessas coisas terrenas, até porque a crise vem, a dificuldade vem, mas se nós temos comunhão com o Senhor, a nossa alegria está em ter esta comunhão, estar em ter o nosso nome escrito no livro da vida. Eu te aguardo no próximo ano aí e desejo a você um abençoado 2017, 2017, que Deus venha te iluminar, te abençoar, você, a sua família, o seu ministério e o seu chamado. Deus te abençoe, até a próxima.